O aparato sombrio de Putin deveria ser a chave para vencer a guerra na Ucrânia. O círculo íntimo de confiança de Putin era tudo, mas esse círculo íntimo o traiu ao fazer algo tão insano que sabotou toda a guerra na Ucrânia. E o pior de tudo para Putin foi o próprio serviço secreto dele que enfiou a faca em suas costas. Veja como o FSB roubou 5 bilhões de dólares bem debaixo do nariz de Putin. E isso é de acordo com Christopher Steele, que atualmente é o ex-líder da divisão da Rússia na Organização de Inteligência MI6 do Reino Unido. Em dezembro, Steele explicou tudo ao relatório Trump. Está claro que o Kremlin, por Putin, destinou muito dinheiro para operações subversivas na Ucrânia, provavelmente até 5 bilhões de dólares entre 2014 e 2022. E muito desse dinheiro simplesmente desapareceu nos bolsos de oficiais do SFB e empresas do FSB, sendo totalmente desviado de forma corrupta do esforço. Steele diz que esse era o dinheiro reservado por Putin para a Ucrânia. O líder russo queria enfraquecer o alvo antes do ataque. Ele garantiu que o FSB, seu serviço secreto mais poderoso, tivesse tudo o necessário para cumprir sua função. Mas, em vez de relatar como a Ucrânia se preparava para a luta ou conduzia operações que a prejudicariam, o dinheiro foi embolsado e antes da invasão, Putin só ouviu conversa fiada sobre como a Ucrânia não estava pronta e não conseguiria lutar por ser muito fraca. Voltaremos a esse ponto mais tarde neste vídeo. Primeiro, a grande questão é simples. Existe alguma evidência por trás das alegações de Steele agora? Enquanto Steele não apresenta nenhuma evidência por conta própria, prestando até mesmo um pouco de atenção ao que estava acontecendo com várias pessoas no FSB durante o período de 2014 a 2022, vemos que a corrupção era desenfreada na organização. E temos 3 casos para você, cada um envolvendo o tipo de desvio de recursos do Kremlin para os bolsos do FSB. Isso exemplifica o que queremos dizer ao afirmar que Putin foi apunhalado pelas costas. Agora, primeiro, vamos levá-lo a julho de 2017 e a eclosão de um enorme escândalo no FSB agora. Naquele mês, o Instituto de Varsóvia informou que informações sobre a detenção de vários oficiais do FSB, suspeitos de corrupção, haviam vazado para a mídia, sugerindo que o aparato de segurança de Putin já estava em colapso por disputas internas e ciúmes antes mesmo da invasão da Ucrânia. A história gira em torno de um homem chamado Sergei Chemissov, que na época era e ainda é o chefe da corporação estatal Rostec. Sergei Chemissov agora é uma das figuras mais influentes do FSB, e sua posição no conselho da Rostec demonstra isso. Ele também dirige o Instituto de Pesquisa em Tecnologia Snegidyov. Atualmente, a empresa produz espoletas eletromecânicas e mecânicas para vários tipos de munição. Isso mostra que ela foi peça-chave na máquina de guerra que Putin usou contra a Ucrânia. Um grupo de oficiais do FSB, que deveriam apoiar Putin e o chefe da Rostec, foram os primeiros a trair o líder russo. Esse grupo, segundo o Instituto de Varsóvia, tentou extorquir grandes subornos do Conselho do Instituto de Pesquisa Tecnológica Snegiryov. Mas esse é apenas o começo do problema. Oficiais do FSB investigavam o instituto e descobriram que salários eram pagos para cargos vagos. Essas almas mortas recebiam salários, e os oficiais exigiam propina de milhões de rublos por cada cargo vago encontrado. Chemissov usou sua influência no FSB para prender 5 oficiais corruptos, mas só fez isso porque eles tentavam enganar um vigarista. E o dinheiro pago para os cargos vagos tinha que estar indo para algum lugar, e as chances são de que esse lugar seja o próprio bolso de Chemissov. Com Chemissov sobrevivente e ainda à frente da Rostec, já percebemos a gravidade do problema citado por Steele. Funcionários do FSB ocultavam as ações de Chemissov em troca de subornos. Chemissov desvia dinheiro de um instituto crucial para o esforço de guerra russo para benefício próprio. Essa sabotagem está sendo ocultada de Putin, agravando ainda mais a situação. Em maio de 2019, o projeto de reportagem sobre crime organizado e corrupção preparava uma matéria sobre o ex-oficial do FSB, Coronel Kirill Charkalin. Ele estava em apuros com o governo russo após ser detido por usar sua antiga posição como chefe da unidade de contra-inteligência financeira do FSB, aceitar subornos de até $850 mil. Como parte da investigação, a Rússia enviou oficiais para vasculhar o apartamento de Cherkalin. Lá, eles descobriram que $850 mil era, na verdade, uma subestimação.
Esses oficiais acabaram saindo da casa do ex-oficial do FSB, carregando vários sacos enormes contendo 12 bilhões de rublos, o que equivalia a cerca de 185 milhões de dólares na época. Curiosamente, Cherkalin liderou um departamento do FSB encarregado de combater o mesmo tipo de corrupção em que ele se envolveu. Sob supervisão de Cherkalin, investigaram os irmãos bilionários Magomed e Ziavuddin Magomedov. O departamento do FSB de Cherkalin também investigou o ex-ministro da Economia da Rússia, Alexei Ulyukayev, assim como outro ex-ministro chamado Mikhail Abazov. Assim como no caso Chemissov, vemos corrupção sobre corrupção. Atualmente, as disputas internas no círculo de Putin superam a preocupação em atender às demandas do presidente russo, enquanto bilhões de dólares somem em meio a essas rivalidades. Chemissov usou seu poder para evitar seu destino. Cherkalin não teve tanta sorte. Em abril de 2021, ele foi condenado a 7 anos de prisão por seus crimes, junto com outros 2 oficiais do FSB chamados Andrei Vasiliev e Dmitry Frolov. Cherkalin não agia sozinho. Outros 2 agentes do FSB o acompanhavam nessa missão. E temos mais um exemplo para compartilhar com você, antes de voltarmos ao que os muitos exemplos de corrupção como esse significaram para Putin. Em fevereiro de 2024, o Debel informou que investigadores russos analisavam um caso em que oficiais do FSB e membros corruptos do Comitê Investigativo da Rússia fabricaram uma acusação de assassinato. Eles usaram isso para extorquir 15 bilhões de rublos, cerca de 200 milhões de dólares dos supostos suspeitos. O FSB acusou os coproprietários de uma das principais empresas de eletrodomésticos da Rússia, a Merlion, de contratar um veterano da guerra anterior de Putin no Donbass para matar seu ex-CEO, Vyacheslav Simonenko. Os 3 homens, Oleg Karshov, Vladislav Mangutov e Alexei Abramov, teriam oferecido ao matador não identificado um bônus de 5 milhões de dólares. Se ele conseguisse matar Semenenko lançando coquetéis Molotov na casa dele, agora, isso já parece uma história improvável. Foi o bastante para o trio acusado passar 6 meses preso aguardando um julgamento que poderia condená-los a até 20 anos de prisão. Esse era o objetivo dos oficiais do FSB. Enquanto aguardavam julgamento, um advogado corrupto do FSB lhes ofereceu uma saída. Tudo que eles teriam que pagar eram os 200 milhões de dólares mencionados anteriormente, além de uma porcentagem de 2% do faturamento anual da Merlion, todos os anos. O que os oficiais do FSB não previam era a recusa dos empresários e suas consequências, mostrando que uma quadrilha de 24 altos funcionários das forças de segurança conspirou para receber dinheiro em vez de cumprir o que Putin ordenou. Esse é o ponto. Nem todos esses 3 casos envolvem oficiais do FSB roubando dinheiro destinado diretamente a desestabilizar a Ucrânia. Mas o que cada caso nos mostra é que o FSB está podre até o núcleo e já estava assim muito antes de Putin invadir. FFSB. Os oficiais parecem mais focados em enriquecer do que apoiar o esforço de guerra de Putin. Isso é uma sabotagem que dura mais de uma década e abalou a máquina de guerra de Putin desde que enviou tropas à Ucrânia. Vamos falar sobre esse momento por alguns minutos. Dissemos antes que a corrupção no FSB levou Putin a entrar na guerra da Ucrânia cheio de ilusões. Isso ocorreu porque o líder da Rússia confiava no FSB. Agora, essa organização, que deveria ser infalível, desmoronava diante dele, e ele nem percebia. E não se engane quanto à importância do FSB para a invasão da Ucrânia. Como o estilo aponta, era a agência, dentre todas que a Rússia possui, que deveria liderar os preparativos para a invasão da Ucrânia. Certamente, antes da guerra realmente começar em 2022, o FSB era a principal agência na Ucrânia, cobrindo a Ucrânia, diz Steele. E ao invés de fazer o que Putin queria, a agência disse ao seu líder o que ele queria ouvir. Os 5 bilhões de dólares perdidos vieram junto com o falso bônus do FSB dizendo a Putin: sim, estava tudo bem invadir a Ucrânia. Vai ser fácil. Vocês serão recebidos como vencedores e libertadores. E assim por diante, diz Steele. O FSB disse isso a Putin. Enquanto o dinheiro era roubado, a mesma organização dizia ao líder russo que havia uma estrutura política alternativa na Ucrânia pronta para assumir o poder sob controle russo. Era tudo mentira. O FSB sabotou para manter o trem em movimento, enquanto os oficiais faziam de tudo para evitar ter que entregar qualquer coisa. Parecia uma má notícia. A Ucrânia estava mais preparada do que se esperava antes de fevereiro de 2022. Putin certamente confiava o suficiente no FSB para continuar despejando dinheiro.
Em agosto de 2022, o Business Insider informou que a unidade ucraniana do FSB vinha aumentando de tamanho desde 2019, a ponto de contar com 160 agentes quando antes tinha apenas 30. Só isso já nos mostra que Putin vinha planejando a invasão da Ucrânia há anos. Ele puxou o gatilho e cabia ao FSB informá-lo sobre o necessário para o sucesso da operação militar especial. Mas enquanto o Kremlin construía, o aparato sombrio sabotava. E, francamente, isso não deveria ter surpreendido ninguém. Mentir está na natureza do FSB. A agência é a muito acusada de farsas e falsas acusações, supostamente para servir aos objetivos finais de Putin. Segundo o The New York Times, o FSB serve mais como ferramenta política de Putin do que como agência séria de aplicação da lei. Toda a organização nasceu das cinzas da KGB, que deu ao mundo Putin, e ela tem o mesmo hábito de culpar outros pelos crimes que comete. Observamos isso nos 3 casos anteriores, quando agentes do FSB usavam crimes supostos para extrair dinheiro do sistema russo. Putin participou ativamente disso quando era primeiro-ministro da Rússia em 1999. Ele responsabilizou militantes chechenos por explosões em apartamentos em Moscou. Essas acusações voltaram-se contra Putin quando moradores de Ryazin acharam sacos suspeitos de explosivos em seu prédio. O FSB teve que pedir desculpas, mas continuou dizendo que os sacos tinham apenas açúcar e eram usados em um exercício antiterrorismo. No fim, Putin alcançou seu objetivo, abrir caminho para novo ataque russo à Chechênia. Mas, sem que ele soubesse, na época, Putin estava criando um problema para si mesmo. O FSB, que ele construiu com base em mentiras e subornos, está apenas fazendo o que ele mesmo o preparou para fazer. Nesse contexto, Putin deveria ter previsto a facada nas costas. É claro que o FSB mentiria para Putin. Eles já o tinham visto fazer o mesmo para conseguir o que queria na Chechênia. Os oficiais do FSB mentiram quando ficou claro que Putin queria invadir a Ucrânia e seguiram enganando sobre o que isso exigiria. Os oficiais garantiram que seus bolsos estavam sendo recheados para que ficassem financeiramente seguros diante da tempestade absoluta que sabiam que estava por vir. Alguns oficiais do FSB já foram pegos por corrupção, mas a verdadeira questão é: quantos ainda não foram? Talvez nunca saibamos a resposta, mas sabemos o que a corrupção do FSB fez com Putin. Lá em 2014, Putin afirmou que as forças russas poderiam tomar Kiev em 2 semanas, se quisessem. O presidente da Rússia teria acreditado nisso, assim como pensava. Bastariam apenas algumas semanas ou até poucos dias para tomar Kiev em 2022. 4 anos se passaram e a Rússia continua longe de vencer a Ucrânia. Putin acreditou numa ilusão que dizia tudo o que ele queria ouvir. Nem sempre devemos atribuir à maldade o que pode ser explicado por incompetência. Como diz o Washington Post, não foram apenas os corruptos dentro do FSB que apunhalaram e enganaram propositalmente seu presidente. Antes da invasão da Ucrânia, o FSB avisou seus informantes em Kiev para deixarem as casas, pois a Rússia estava chegando e a cidade viraria zona de guerra. Dias depois, uma mensagem interceptada revelou um oficial do FSB desejando boa viagem a um informante. Era assim que o FSB estava confiante. Isso também explica porque muitos membros achavam que podiam roubar sob o nariz do Putin, em vez de fazer seus trabalhos. Esses oficiais presumiram que a Ucrânia seria facilmente tomada pela Rússia, tornando irrelevante sua corrupção e permitindo que Putin conseguisse o que queria. No entanto, como disse um oficial americano não identificado que falou ao Washington Post, os russos estavam completamente enganados sobre a força da defesa da Ucrânia. Esse oficial acrescentou: eles mobilizaram um esforço de guerra para conquistar objetivos estratégicos além de suas capacidades. O erro da Rússia foi fundamental e estratégico. Fundamental é a palavra-chave aqui. A Rússia nem sequer acertou o básico. Tudo isso ocorreu porque o FSB estava iludido. Mesmo recebendo pesquisas que mostravam a disposição dos ucranianos de lutar contra a Rússia, o FSB enviava a Putin mensagens otimistas sobre a facilidade da invasão. Foi o FSB que defendeu o plano de ataque relâmpago que vimos desmoronar nas primeiras semanas da guerra. No final, o FSB traiu Putin ao sabotar seus planos de guerra antes de serem executados. Os planos eram falhos, e Putin só percebeu isso quando milhares de soldados russos começaram a morrer. Ele se perguntou por que o dinheiro do Kremlin não bastou para avisá-lo do que viria. Mas Putin aprendeu, certo? A corrupção foi eliminada, embora tarde demais para evitar erros graves na Ucrânia. Será? Não, para ambas as perguntas.
Corrupção, fraude e desvio de dinheiro estão tão enraizados na hierarquia russa que viraram o modo de funcionamento das coisas. Em janeiro de 2024, 3 oficiais do FSB foram presos por receberem 5 bilhões de rublos, cerca de 55 milhões de dólares, em propinas. Oleksandr Ushakov foi acusado de criar um grupo criminoso usando seus poderes oficiais, enquanto 2 cúmplices, Sergei Manishkin e Alexei Tsaryov, acabaram em prisão domiciliar por entregarem seu co-conspirador. 4 meses depois, um ex-oficial do FSB foi condenado a 9 anos de prisão por aceitar um suborno de 1,7 milhão de dólares de hackers. Grigory Tsaregorodistev, que ironicamente deveria se especializar no combate ao crime online, disse que protegeria o grupo de hackers das autoridades em troca do dinheiro. Tsaregorodistev falhou, os hackers o delataram, e mais um oficial do FSB foi exposto por cuidar dos próprios interesses em vez de fazer o que Putin o pagava para fazer. Até hoje, a máquina de guerra russa sofre tanta corrupção que o plano B de Putin para a guerra da Ucrânia está fracassando. Depois que o FSB errou de forma tão espetacular, o Plano A, o Complexo Militar Industrial Russo, ou OPK, está prejudicado pelos mesmos problemas que assolam o FSB. Como afirmou o Chatham House em julho de 2025, a corrupção endêmica define o OPK e, mais amplamente, as Forças Armadas Russas. A corrupção facilita o funcionamento interno do estabelecimento militar. Putin basicamente está jogando um jogo de bater em toupeira com a corrupção. Neste momento, para cada golpe bem-sucedido, surgem mais 2 casos. Putin não pode eliminar a corrupção na Rússia porque ele próprio a representa, por isso seu círculo o trai facilmente. Os que investigam por Putin costumam ser corruptos e acabam desmascarados por outros corruptos, num ciclo contínuo. Isso fez do círculo íntimo de Putin um ciclo de degradação e fracasso. Nada que Putin faça mudará isso. Foi para isso que ele criou a Rússia e o FSB. Steele disse no Trump Report que não acha que alguém gostaria de estar perto de Putin ao trazer más notícias. Isso, segundo ele, leva à distorção da informação. Chegar à liderança é significativo e impactará a política externa, condução da guerra e economia da Rússia. Putin vive em uma bolha. Ele não quer más notícias, não quer realmente prestar atenção ao que está acontecendo nos sistemas corruptos que ele construiu, desde que esses sistemas estejam fazendo seu trabalho. Enquanto o gato está fora, os ratos fazem a festa e cavaram tantos buracos na casa da Rússia que o colapso da guerra de Putin na Ucrânia é inevitável. Enquanto seu círculo íntimo sabota seus movimentos, Putin ainda enfrenta a resistência das pessoas comuns nos territórios ocupados da Ucrânia. Essas são as pessoas que o FSB afirmou a Putin que acolheriam a Rússia, mas elas resistem por meios violentos e não violentos. Descubra assistindo ao nosso vídeo e, se gostar, inscreva-se no The Military Show para mais investigações sobre o fracasso do sistema de Putin.